No vídeo de hoje eu vou falar para você sobre design à mão livre e reconstrução de sobrancelha. E essa aula pode ser um pouco polêmica. Eu vou contar um pouquinho como foi que eu comecei a trabalhar, quando foi que eu comecei a trabalhar com design à mão livre, e daí vocês vão entender. Antes de mais nada, se você ainda não assistiu a primeira aula, que eu contei um pouco sobre o meu início, como eu comecei nesse mercado de sobrancelha, clica em algum lugar aqui na tela ou volta lá no canal e assiste a primeira aula, tá bom? Então vamos lá. Quando comecei a trabalhar com design de sobrancelha, eu fazia a marcação toda padronizada, né? Aquele mapeamento facial que fazia um monte de risco no rosto da cliente, sabe? Aquela coisa que é um comum hoje em dia, né? Muita gente usa esse tipo de design para fazer as marcações e foi assim que eu aprendi no meu início, então eu fazia desse jeito. Mas esse formato de design, esse formato de mapeamento, de marcação, não permitia com que eu fizesse sobrancelha do jeito que eu gostaria de fazer. Eu não me sentia satisfeita, eu olhava para os meus resultados e não gostava da sobrancelha que eu fazia. Eu muitas vezes afinava a sobrancelha das clientes, eu deixava a sobrancelha mais fina do que eu gostaria, porque me botaram na minha cabeça que o mapeamento existia uma formulinha ali para você seguir fazendo as marcações e fazer o design de acordo com o mapeamento facial. Cada cliente teria as medidas de acordo com o teu rosto. E, gente, isso é uma coisa aqui que entra a polêmica. Tem muita gente que faz sobrancelha desse jeito e não tô falando de certo e errado, tá? Eu não quero dizer que quem faz desse jeito tá errado. Eu só quero apresentar o meu formato, como eu faço e explicar o porquê eu faço isso desse jeito. Então, eu vejo hoje em dia muitas pessoas que fazem sobrancelha, design de sobrancelha nesse formato e todas as sobrancelhas ficam iguais. Se você pegar um perfil de uma pessoa que posta as fotos lá das sobrancelhas, os antes e depois, e faz toda a marcação seguindo esse mapeamento, independente do rosto da cliente, toda a sobrancelha fica parecida. Mais ou menos a mesma espessura, mais ou menos o mesmo ângulo de arqueamento, de ponto alto e normalmente o mesmo desenho ali, quadradinho e tudo. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando eu fazia design de sobrancelha desse jeito, eu me sentia presa. Porque eu queria ir além daquilo, entende? Eu olhava para as sobrancelhas das minhas clientes e eu sentia que eu tirava pelo demais. Eu sentia que tinha pelo ali que eu queria deixar, mas eu tinha que seguir a minha marcação, a minha linhazinha que eu tinha colocado e eu precisava tirar todos os pelos que estavam para fora da linha. Quando eu descobri que eu poderia fazer de outra forma, quando eu entendi que era muito além disso, fazer sobrancelha estava muito além de fazer aquela marcação, aquele mapeamento, seguir aquelas fórmulas, eu comecei a trabalhar à mão livre e eu redescobri o meu trabalho. Eu comecei a fazer um trabalho totalmente diferente. Cada sobrancelha tinha a tua autenticidade, cada sobrancelha tinha a tua essência, a tua personalidade. Nenhuma sobrancelha era igual a outra, mais. Nenhuma sobrancelha tinha a mesma espessura que a outra, nenhuma sobrancelha tinha o mesmo ângulo, o mesmo ponto de arqueamento, nenhuma sobrancelha era mais aquela quadradinha. Então, mudou o meu trabalho. E quando mudou o meu trabalho, quando eu comecei a trabalhar à mão livre e comecei a trabalhar com reconstrução, porque no meu trabalho, comecei a trabalhar com reconstrução e fazer o design à mão livre no mesmo momento. Então, eu comecei a trabalhar à mão livre e a reconstrução ela veio naturalmente para mim. E quando isso aconteceu e aconteceu essa virada de chave no meu trabalho, foi quando eu consegui conquistar mais clientes, foi quando eu consegui atrair muito mais visibilidade, muito mais pessoas começaram a olhar para o meu trabalho, porque meu trabalho não era mais igual ao de todo mundo. Então eu não tô falando que é certo e errado fazer, certo ou errado, né? Fazer a sobrancelha com mapeamento em linha ou enfim. O que eu tô dizendo é que quando você faz o teu trabalho de forma autêntica, com a tua mão, ninguém mais vai fazer igual a você. Então, quem faz a sobrancelha igual a você é só você mesmo. Nenhuma outra pessoa que faz sobrancelha à mão livre faz igual.
Consegue entender o que eu quero dizer? Porque aqui agora tem um pouquinho de arte, entende? Eu faço sobrancelha mão livre, você faz sobrancelha mão livre, os nossos dois projetos não vão ser iguais. Agora, se a gente faz marcação com linha, a chance de essa marcação ser muito igual, muito parecida, é muito grande. Consegue entender o que eu quero dizer? Então isso é o que vai diferenciar um trabalho de outro. Foi quando eu consegui atrair muito mais visibilidade para o meu trabalho, consegui fazer com que as pessoas olhassem para o meu trabalho com outros olhos e eu consegui me destacar fazendo design de sobrancelha quando eu comecei a trabalhar a mão livre. Hoje, quando eu ensino para as minhas alunas, quando eu mostro para as minhas alunas como eu faço design e eu mostro para ela como ela pode fazer, eu também ensino elas a trabalharem a mão livre. E eu já fiz os dois tipos, com mapeamento, usando paquímetro, linha e tudo, e a mão livre. Então eu posso falar que, na minha experiência, quando a gente começa a trabalhar a mão livre, além de ser libertador, além de ser... É um sentimento que eu não sei nem explicar, mas é uma coisa que te tira, assim, um cadeado, tira uma amarra que tem na tua vida, uma trava que faz com que você faça sempre o mesmo trabalho. E cada trabalho que você faz agora, a mão livre, é único, é diferente, é personalizado. Então, quando eu falo para as minhas clientes ou para as minhas alunas que o trabalho é único e personalizado, específico para cada pessoa, é porque realmente é como se você fizesse uma tela a cada sobrancelha que vem fazer o design. Entende o que eu quero dizer? Cada pessoa é uma tela em branco e você vai fazer tua arte em cada uma delas. Nenhuma vai ser igual a outra. Consegue entender o que eu quero dizer, gente? Tá ficando muito confuso isso? Talvez é um pouco abstrato, mas se você nunca tentou fazer design à mão livre, tenta, uma vez. Só tenta, sem compromisso. Faz o desenho à mão livre e depois, se você se sentir insegura, você vai lá e faz a tua marcação. Mas tenta fazer o desenho à mão livre para você ver como aquilo vai te... É uma sensação de poder, é uma sensação de que você pode tudo que você quiser, de que você é livre para fazer o que você quer e de que o teu trabalho ficou todo ali, entendeu? Você tá entregando um trabalho único para aquela pessoa. Tenta, depois vocês me contam. E agora, para vocês entenderem o que o design à mão livre tem a ver com reconstrução, né? Às vezes pode estar pensando isso. Jennifer, tá bom, eu entendi, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Como eu falei, o meu trabalho mudou quando eu comecei a fazer o design à mão livre e a reconstrução de sobrancelha veio naturalmente junto com o design à mão livre. Por quê? Quando a gente faz a marcação com linha, a gente segue uma padronização de marcação. A gente segue pontos ali específicos, não é uma coisa que é sensitiva, sabe? É uma coisa que você coloca a linha e faz a marcação. E você se priva de tirar todos os pelos que estão para fora da linha. Você não permite com que o teu olhar, com que a tua experiência olhe para aquela sobrancelha e fala, bom, eu acho que eu posso melhorar aqui nesse ponto. Quando você faz o design à mão livre, você cria uma sensibilidade maior na hora de fazer o desenho e você prioriza muito mais a quantidade de pelos que vai ficar naquela sobrancelha do que a quantidade de pelos que você vai remover. Então a reconstrução ela tá muito ligada a isso, porque a linha ela algema, ela priva o teu trabalho e você não consegue desenvolver essa sensibilidade, sabe? Você não consegue permitir com que o teu olhar e a tua experiência analise aquela sobrancelha da forma como ela tem que ser analisada. Simplesmente você vai traçar a linha da forma como você aprendeu e pronto. E aí você vai remover todos os pelos. Então, o design à mão livre, ele permite que você vá além disso. Que você... que você busca coisas além daquela marcação. Que você pense fora daquela caixinha ali. Que você olhe para a sobrancelha e visualize mais do que o padrão. Consegue entender? Você desestrutura o padrão que foi colocado na tua mente e começa a olhar de outra forma. É meio que olhar as coisas de ponta cabeça, sabe? Assim, quando você olha por outro ângulo. Então, quando você faz o design à mão livre, é olhar por outro ângulo. E isso faz com que você mude o teu formato de trabalhar,
com que o teu trabalho fique mais autêntico, com que você melhore o teu resultado, com que você atraia mais pessoas, com que as pessoas visualizam, olhem mais para você, para o teu trabalho, porque o teu trabalho está diferente, então ele vai chamar mais atenção. E trabalhar com reconstrução traz muito isso, sabe? Traz muito essa coisa de autenticidade mesmo. Traz muito essa coisa de que você é diferente das outras. Você vai parar de ser mais do mesmo, que já tem muito por aí. Então, trabalhar com reconstrução é isso. Não tem essa coisa de padrão. Quem trabalha com reconstrução não tem padrão. Não existe padronização para reconstrução. Cada sobrancelha, cada pessoa, cada organismo responde de uma forma, cresce pelo de um jeito, tem o formato de cada um, né? Cada um tem o seu formato específico, não é uma coisa que dá para padronizar. Então, trabalhar com reconstrução é isso, é você não fugir do padrão, você não ter padrão, você trabalhar por conta. Colocar a tua experiência, colocar o teu olho, colocar teu treino, tua mão ali para trabalhar e fazer teu trabalho e a tua arte. Outro ponto aqui que eu acho que também pode ser muito polêmico é que eu vejo muito trabalho hoje em dia, acompanho várias pessoas que falam, que botam lá no perfil, que se dizem especialistas em reconstrução de sobrancelha, ou que falam que trabalham com reconstrução de sobrancelha, mas na hora de fazer o projeto, na hora de fazer o design, elas não permitem que a sobrancelha chegue no potencial máximo de crescimento. Então elas continuam mantendo o design padronizado com aquele formatinho normal, comum, e cobrem algumas falhas que as pessoas têm normalmente no dia a dia acontece. Então, por exemplo, eu já vi um trabalho, por exemplo, que o ponto inicial da sobrancelha da cliente era falhado e a pessoa se dizia especialista em reconstrução de sobrancelha, fez o design, tava bonito, tudo, não tem nada contra o trabalho, tava bom o trabalho. O que eu quero dizer é que, tipo assim, aquela sobrancelha tinha muito mais potencial do que aquilo, entende? Ela manteve o desenho padronizado ali, com aquela marcaçãozinha comum e tirou uma foto dizendo que estava reconstruindo o ponto inicial. Trabalhar com reconstrução vai além disso, porque quando a gente trabalha reconstrução mesmo de sobrancelha, o que a gente quer atingir é que aquela sobrancelha chegue ao ponto máximo de crescimento. Então, que a gente consiga atingir a espessura máxima, o crescimento máximo, tudo de mais que aquela sobrancelha tem para oferecer e pode ficar, né, o ponto máximo de crescimento da sobrancelha. E aqui eu não tô falando sobre que a pessoa estava fazendo certo ou errado. Eu não tô analisando o trabalho dessa forma. Eu só tô querendo dizer que eu vejo muito por aí trabalhos que se dizem, pessoas que se dizem reconstruir sobrancelhas, mas que ainda não entenderam o que é realmente a reconstrução de sobrancelha. Conseguem entender o que eu quero dizer? Porque reconstrução de sobrancelha não é só você recuperar algum ponto específico. Claro que vai ter sobrancelha que já vai estar boa e vai precisar só alguns detalhes, mas a maior parte das sobrancelhas, principalmente no Brasil hoje, elas foram tiradas por muito tempo mais finas do que o normal, mais finas do que o natural, porque há um tempo atrás era a tendência a gente ter a sobrancelha mais padronizada, mais alinhadinha, mais delimitada, né, assim, mais marcada e tudo, e as pessoas realmente afinavam um pouco a sobrancelha para que a base da sobrancelha toda ficasse cheia de pelo. Hoje em dia, quando a gente começa uma reconstrução, eu posso dizer que todas as reconstruções que eu faço, que eu já comecei a fazer, todas não estavam no potencial máximo de crescimento. Todas as sobrancelhas tinham muito mais capacidade, potencial de crescer, de engrossar, né, de espessura mesmo de sobrancelha, do que ela estava naquele momento. Então, o natural daquela cliente era mais grossa, era uma sobrancelha mais peludinha, mais cheia. E aí a gente vai fazendo esse trabalho aos poucos e tratando aquela sobrancelha. Vocês precisam entender que reconstrução não é só cobrir falha. Reconstrução é libertar a cliente de um padrão e fazer com que ela tenha a sobrancelha natural dela, com que ela alcance o resultado máximo de pelos que aquela sobrancelha tem. Porque depois que aquela sobrancelha chegar no potencial máximo,
ela não vai ter necessidade de ficar mexendo na sobrancelha, ela não vai ter necessidade de ficar fazendo o design a cada 10, 15 dias, às vezes até uma semana, que eu tenho cliente que tem vontade de fazer a sobrancelha toda semana porque começa a nascer excesso. E quando a sobrancelha chega no máximo de potencial dela, o excesso vai ser muito menos, entende? Porque a gente tem muito excesso na sobrancelha porque aquele é o lugar da sobrancelha nascer. Porque aquela sobrancelha não chegou no ponto máximo, tá fina, entendeu? Não é excesso, é sobrancelha e precisa ser tratada para chegar no máximo de potencial. E eu queria muito que todo mundo entendesse isso, porque quando todo mundo entender que a sobrancelha tem muito potencial para crescer e deixar todo mundo com a sobrancelha naturalmente grossa, naturalmente peludinha, do jeito que tem que ser, só que, obviamente, eu não quero deixar a sobrancelha cheia de pelo aleatório no rosto, gente. Eu tô querendo dizer assim, que a gente vai fazer o design e deixar a sobrancelha linda, harmônica, feitinha, linda. Só que com o potencial máximo de crescimento dela. Muito disso que eu tô falando sobre reconstrução e design à mão livre tá ligado com design estratégico. Só que design estratégico é o assunto para o próximo vídeo, e aí no próximo vídeo vocês vão ver como é que faz e eu vou explicar um pouco melhor sobre isso. Aqui na descrição do vídeo tem o meu perfil do Instagram. Se você ainda não me segue, clica aqui, vai lá me seguir, acompanha o meu trabalho por lá, que eu posto muito conteúdo. E se você ficou com alguma dúvida sobre o vídeo, quiser fazer alguma pergunta, eu também estou à disposição, pode ir lá me mandar uma mensagem que a gente vai conversar mais sobre isso. Então, é isso. Até o próximo vídeo.